Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você quer saber o que realmente faz uma mulher se arrepender de como te tratou? Não é discussão, não é cobrança, não é tentar provar nada. O que muda tudo é quando você age exatamente ao contrário do que a maioria faz quando é deixado de lado, ignorado ou tratado como uma opção qualquer. Porque o que ela espera é exatamente essa reação automática, que você corra atrás, que insista, que mande mensagens tentando mostrar que vale a pena. E é nesse ponto que tudo desanda. Enquanto você tenta provar seu valor, na cabeça dela, você está mostrando algo completamente diferente. Fraqueza. Pode soar duro, mas é exatamente assim que ela interpreta. O que você acredita ser demonstração, de cuidado, de esforço, de vontade de fazer dar certo, para ela soa como carência, como desespero, como falta de controle emocional. E isso mina qualquer interesse, apaga qualquer sinal de atração, destrói qualquer respeito que ela poderia ter sentido. É nessa hora que ela começa a se distanciar, que passa a ignorar, que muda o tom, esfria, começa a te tratar como se você fosse invisível. E você, sem entender o porquê, continua tentando, acreditando que mais presença vai resolver. Mas é justamente essa presença exagerada que reforça a imagem de alguém frágil, descartável, facilmente disponível. E é isso que ela rejeita. O que ninguém te conta é que para ela sentir que te perdeu de verdade, para ser atingida por aquela sensação amarga de arrependimento, não é sobre insistir, é sobre ausência. É sobre se afastar sem drama, com tranquilidade, com firmeza. É sobre demonstrar que você segue em frente sem precisar provar nada, que você tem uma vida além dela, que você se valoriza, que não aceita migalhas, que não se curva. É sobre se reconstruir, crescer, desenvolver sua presença, virar alguém que ela olha e percebe. Não vai encontrar outro igual. E é aí que tudo muda. É nesse momento que ela sente, que ela pensa, que ela começa a entender o que perdeu. Mas a maioria dos homens não percebe isso, porque no impulso de tentar ser especial, eles entregam tudo: atenção, tempo, palavras, gestos, cuidado, energia. Se oferecem por completo como se isso fosse garantir algo, mas só comunica dependência. Essa entrega total, antes de qualquer reciprocidade, tem um custo. E o custo é o fim do interesse. Porque quando ela percebe que você a colocou acima de si mesmo, ela perde o respeito. E sem respeito, nada floresce. Não é sobre ser distante, não é sobre frieza. É sobre uma energia que mostra equilíbrio. Uma energia que deixa claro que você tem propósito, que tem direção, que sabe o seu valor. Quando essa energia desaparece e você se molda só para agradar, quando tenta provar a todo custo que é um bom cara, sabe o que acontece? Ela te enxerga como alguém fácil, como alguém previsível, como alguém que está sempre disponível e que não exige nada em troca. E isso, por mais contraditório que pareça, quebra a dinâmica. Porque ninguém deseja aquilo que sente que já possui por inteiro, sem esforço. Enquanto você acredita que está se aproximando, está criando distância. Enquanto pensa que está construindo algo, está desmoronando o pouco que restava. A verdadeira conexão não nasce do excesso, nasce do equilíbrio. Entre estar presente e saber sair de cena. Entre dar e também se preservar. Entre se mostrar e se tornar escasso. O homem que desperta desejo não é aquele que se entrega sem reservas, sem critério, sem exigir nada. É o que ela sente que precisa conquistar a cada dia. É aquele que não se permite ser apenas mais um, porque ela contava com a sua reação. Ela tinha certeza de que você estaria lá, como todos os outros. Que bastaria um sinal, um gesto mínimo, e você voltaria correndo. Mas quando isso não acontece, algo dentro dela começa a desestabilizar. E não é só a ausência em si, é o silêncio, é o fato de você não ceder, é a sua postura, a sua firmeza, é perceber que, pela primeira vez, talvez ela não tenha mais o controle da situação. É nesse ponto que ela começa a sentir a ausência como um peso. O espaço que você ocupava antes agora vira um buraco que incomoda. E quanto mais ela tenta disfarçar, mais evidente fica. Porque não é você que está buscando respostas. Não é você que está tentando resolver. É ela. E esse desequilíbrio muda tudo. Aquela imagem de alguém garantido começa a se desfazer. E no lugar disso surge um homem que ela não entende mais. Que ela não sabe onde está, o que pensa, o que sente.
E essa incerteza é exatamente o que começa a despertar algo que ela não esperava: curiosidade, incômodo e, principalmente, arrependimento. Enquanto você segue sua vida, focado em você, ela começa a tentar entender o que aconteceu, começa a comparar, começa a lembrar, e toda aquela segurança que ela sentia vai se transformando em dúvida. E onde antes havia certeza, agora só existe suposição. Onde antes havia conforto, agora existe desconforto. E o que mais pesa não é o que você diz, mas o que você deixa de dizer. O que mais incomoda não é sua presença, é sua falta. Ela olha as redes sociais tentando encontrar alguma pista. Tenta se convencer de que está tudo bem, mas no fundo já sabe que não está, porque o silêncio fala alto. E quando ela percebe que está se perguntando demais, se questionando demais, ela entende que perdeu o controle. E perder o controle sobre alguém que ela julgava na mão é um golpe que fere mais do que ela gostaria de admitir. Você não precisou gritar, não precisou se explicar, não precisou correr atrás. Sua ausência, sua tranquilidade, seu foco em si mesmo disseram tudo. E disseram com mais força do que qualquer declaração. Porque quando você se recusa a se anular, quando você mostra que se valoriza acima de tudo, você mostra que não é qualquer um, que não está disponível a qualquer custo, que tem um limite, que tem critério. E é justamente essa postura que vira a chave, porque ela percebe que talvez não consiga mais te alcançar com a mesma facilidade, que talvez não tenha mais espaço onde antes reinava sozinha, que talvez alguém como você não fique parado esperando. E isso, para quem se achava no controle, machuca. Essa é a virada silenciosa, a reviravolta que acontece quando você escolhe não se diminuir. Não por orgulho, não por vingança, mas por respeito próprio. Por entender que o valor que você tem não precisa ser gritado nem oferecido. Como prêmio, ele é percebido no silêncio, no distanciamento, na paz de quem não depende de ninguém para se sentir completo. E enquanto ela tenta entender como perdeu o fio da situação, você já está em outro ritmo, em outra vibração. E essa diferença fala muito mais do que qualquer atitude desesperada falaria. Porque agora, pela primeira vez, é ela quem sente que algo escapou das mãos. A coragem de não aceitar menos do que merece. De não implorar por espaço onde não é reconhecido. E essa coragem é o que mais mexe com ela, porque não é comum. Não é o tipo de postura que ela encontra em qualquer esquina. Ela sente isso, mesmo sem você dizer uma palavra. Ela começa a perceber que você não sumiu por birra, nem por orgulho barato. Você se afastou porque entendeu que onde não há reciprocidade, não vale a pena ficar. E é essa decisão silenciosa, tomada, com firmeza, que muda tudo. Porque ela esperava resistência, esperava insistência, esperava que você lutasse até se esgotar. Mas o que ela encontrou foi maturidade, foi paz. Foi alguém que prefere o silêncio à humilhação. E quanto mais o tempo passa, mais essa imagem cresce na mente dela. Você vira aquele pensamento constante que aparece sem aviso, em momentos aleatórios, nos detalhes mais simples. Em uma música, em uma conversa, em um lugar. A lembrança de você deixa de ser leve e vira peso. Um peso que ela carrega sozinha, porque agora não tem mais a sua presença para suavizar o arrependimento. Ela começa a medir os outros por você. Começa a reparar que falta algo, falta firmeza, falta limite, falta verdade. E isso não é algo que se compra, não é algo que se finge. É o tipo de presença que só existe quando o homem sabe quem é, o que quer e o que não aceita. E quando ela se dá conta disso, a comparação vira inevitável. Nenhum sorriso novo parece real, nenhuma nova tentativa parece completa, porque no fundo ela sabe que está tentando preencher um espaço que ficou maior do que ela imaginava. Você se torna aquele nome que ela evita mencionar, mas que vive na cabeça dela. Aquele "e se" que surge cada vez que algo dá errado. E quanto mais ela tenta fugir, mais tudo volta para o mesmo ponto. Você. Não o você que insistia, que corria atrás, que se perdia tentando agradar. Mas o você que se afastou. O que soube recuar sem perder o equilíbrio. O que não se vendeu barato. O que não ficou onde não era visto. Esse silêncio, essa ausência com propósito, é o que mais a persegue. Porque ela percebe que a chance que teve passou. Que o tempo não volta. Que você não é mais o mesmo. E que, ao contrário do que ela acreditava, você não está esperando. Você está vivendo. E isso para ela é difícil de engolir. Porque não tem mais como voltar no tempo. Não tem como desfazer as escolhas. Só resta o arrependimento.
Aquele que vai crescendo aos poucos, dia após dia, cada vez que ela percebe que perdeu não um homem qualquer, mas um homem que soube se escolher. Porque agora você não está mais no lugar de quem espera. Está no lugar de quem observa, de quem escolhe com calma, de quem não age mais movido pela falta, mas sim pela consciência de que não precisa se encaixar onde não é bem-vindo. E é justamente esse equilíbrio que te torna, para ela, uma lembrança que não desbota, um nome que ela tenta não pensar, mas que insiste em aparecer quando tudo silencia. Ela sente isso. Sente que aquele homem que antes estava ali, disponível, acessível, virou outra coisa. Virou alguém que ela já não entende mais como lidar. Alguém que não reage às provocações, que não se abala com as ausências, que não precisa mais de aprovação. E quanto mais ela percebe isso, mais aquele senso de controle escapa por entre os dedos. A imagem que ela tinha de você, aquela figura que um dia ela julgou previsível, fácil de decifrar, emocionalmente rendido, se desfaz completamente. Agora ela vê alguém que não precisa de explicações, que não espera justificativas, que não depende de sinal verde para seguir adiante. E é essa independência, essa clareza, essa postura que começa a virar um espelho difícil de encarar, porque agora é ela quem carrega as perguntas. Ela que se pega revivendo cenas, relendo conversas, tentando entender onde foi que perdeu o domínio da situação. E quanto mais tenta entender, mais se dá conta de que talvez nunca tenha tido realmente esse controle. Apenas acreditava que tinha porque você ainda estava ali. Mas a sua ausência revelou tudo. Hoje ela vê que você não sumiu por orgulho. Você se afastou porque percebeu que a sua presença não era reconhecida. Porque entendeu que não dá para ser inteiro onde o outro só entrega metades. E esse tipo de decisão, silenciosa e firme, é o que mais a desmonta. Porque exige força, exige autoconhecimento, exige um tipo de maturidade que ela ainda não sabe lidar. E talvez agora ela entenda que o que machuca não é só a perda de um homem, é a perda de uma oportunidade real, de algo que poderia ter sido construído, se tivesse sido enxergado com o devido valor no tempo certo. Mas o tempo passou, e com ele, você mudou. E com essa mudança, tudo se inverteu. Agora ela sabe, aquele espaço que você ocupava não é fácil de preencher. Aquele tipo de presença, aquela firmeza, aquela calma, não se encontra por aí. E é esse vazio, essa ausência cheia de significado que a acompanha onde quer que ela vá. Não importa o quanto tente fingir que seguiu em frente, tem algo em você que ficou nela, e ela sabe que não é qualquer coisa, porque o que ela perdeu não foi só um relacionamento, foi a chance de estar ao lado de alguém que sabia o que queria, que se entregava por inteiro, mas que também sabia quando era hora de parar. Alguém que não precisava gritar para ser escutado, que não implorava por espaço, mas que também não ficava onde não era bem-vindo. E essa clareza, agora, pertence a você. O que você acabou de descrever é uma narrativa poderosa, não apenas sobre relações, mas sobre identidade, dignidade e alto valor. Essa inversão de papéis, onde o homem deixa de buscar validação externa e começa a viver a partir da própria integridade, é uma virada profunda. É sobre parar de implorar por migalhas e começar a exigir respeito, não com palavras, mas com atitudes. Quando você entende que presença sem reciprocidade não é conexão, mas sim desgaste, tudo muda. A ausência nesse contexto não é desprezo, é clareza. É a compreensão de que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada onde não é bem-vinda. E a mulher percebe, sempre percebe. Não porque você tenta chamar a atenção, mas justamente porque você para de tentar. O silêncio fala, a ausência pesa. E essa ausência não é um jogo de ego, é o reflexo de uma escolha madura, a de não se contentar com menos do que se merece. Esse tipo de homem, que se conhece, se respeita, que se retira com elegância e firmeza quando não é valorizado, é raro. E tudo que é raro se torna memorável. Pode até não voltar, mas jamais será esquecido. O verdadeiro poder nunca esteve em conquistar alguém. Ele sempre esteve em não se perder tentando agradar. Essa é a lição que transforma o arrependimento dela em aprendizado seu. A verdade é simples, embora poucos a enxerguem. Quando você se valoriza de verdade, você muda completamente o jogo. Você deixa de ser uma opção e se torna uma escolha rara. Você deixa de ser aquele cara que espera ser notado e se transforma naquele que, só de existir em silêncio, já é lembrado, com intensidade.
E o mais impactante é que essa transformação não depende de ninguém além de você. Não exige que alguém te reconheça, te aceite ou te escolha. Exige apenas que você se levante, pare de implorar por migalhas e comece a agir como alguém que sabe exatamente o próprio valor. Agora é com você. Pare de correr atrás de quem te ignora. Pare de tentar provar que merece algo que já deveria. Ser natural. Respeito. Se levante, se reconstrua, se coloque como prioridade. E se ela se arrepender, ótimo. Mas que seja tarde demais. Escolha hoje ser o tipo de homem que nunca mais aceita ser o segundo plano na própria vida. A mudança começa quando você decide que não vai mais mendigar aquilo que merece em abundância. Reconhecimento, reciprocidade e dignidade. Se esse conteúdo falou com você, te trouxe clareza ou te fez enxergar algo que estava passando despercebido, então não guarda só pra você. Se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta. Aqui a gente fala verdades que poucos têm coragem de dizer. Deixa o like no vídeo. Isso mostra que você valoriza esse tipo de reflexão direta e sem enrolação. E compartilha. Com aquele amigo que precisa acordar, que tá se perdendo tentando agradar quem nunca vai reconhecer o valor dele. Juntos, vamos elevar o nível. Você merece mais. E começa por aqui.